E bateu aí o desespero em Jair Messias Bolsonaro e nos seus lacaios. Olha, o diretor-geral da Polícia Federal deu duas entrevistas aí, uma hoje para a rádio CBN, em que ele deixa bem claro, Bolsonaro estará preso muito em breve, viu? Ele não fala com essas palavras, nem pode falar todas essas palavras, Bolsonaro estará preso, mas ele deixa claro, a coisa vai ficar feia e a prisão do Bolsonaro está sendo pedida em todo o Brasil. Hoje, dia 8 de janeiro, o Lula organizou um ato aí em defesa da democracia. Então, ele fez ano passado, fez esse ano e deve fazer aí nos próximos anos. Os bolsonaristas, segundo aí a Polícia Federal detectou, eles fizeram 3 atos aí para defender os terroristas do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal detectou e passou a monitorar esses atos para ver se ali não tem alguma incitação golpista ou coisa do tipo. Pois bem, no ato do Lula, a imprensa sempre gosta ali de fortalecer o bolsonarismo, resolveu destacar que, olha, o presidente da Câmara e do Senado não foram, e nem o Barroso, o presidente do STF. Então, foi um ato em defesa da democracia e só tinha o presidente de um dos poderes. Tinham alguns ministros do STF, mas não estava ali o presidente do STF. Já o Arthur Lira, ele estava a favor do golpe do Bolsonaro. O Arthur Lira não quer aparecer com o Lula porque o Arthur Lira está para ser preso pelo Flávio Dino. Então ele está em pânico aí por crimes que ele cometeu e que estão sendo investigados pela Polícia Federal. E o Arthur Lira culpa o Lula pela investigação que o Flávio Dino mandou a Polícia Federal iniciar contra ele. Então o Arthur Lira nem apareceu. O Rodrigo Pacheco também, segundo aí líderes partidários, está em pânico, porque o Rodrigo Pacheco também operou o Bolsolão, o orçamento secreto. Ele é presidente do Senado. Então o Rodrigo Pacheco também não iria a Brasília a esse ato, porque ele também ali não quer aparecer muito próximo do Lula, porque ele está em briga com o Supremo Tribunal Federal e com o governo, porque ele também culpa o Lula pela investigação da Polícia Federal, que foi determinada pelo Flávio Dino. Ou seja, o Pacheco e o Arthur Lira, eles queriam continuar roubando muito dinheiro público, enriquecendo muito, lavando dinheiro e cometendo outros crimes completamente impunes. Tanto é que quando o Flávio Dino mandou pausar as emendas parlamentares, eles ficaram furiosos. Como que você está pausando o meu roubo de dinheiro público? Quero roubar mais. Assim que eles pensam. Pois bem, o Lula fez o ato e deu aí recado. Segundo o Lula, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vou mostrar aqui um trecho da fala do Lula para você entender que a coisa tá feia. E depois eu falo da entrevista do diretor da Polícia Federal, que já falou. Não vai ter Bolsonaro ou General Heleno ou nenhum outro solto, não. Muito em breve estarão todos na Papuda. A Papuda já está sendo preparada para receber aí esses bandidos. Com vocês, Lula. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos. Inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático. Porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro. Tá aí, trecho do final do discurso do Lula, que foi aplaudido de pé por todos. E ele fala ali, ó, serão todos presos. Presos. Enquanto o Lula falava, e antes da fala dele, e depois da fala dele, as redes sociais estavam aí em polvorosa, pedindo o quê? Bolsonaro na cadeia, sem anistia para golpistas. São aí milhares de posts hoje falando que, ó, Bolsonaro tem que ser preso o quanto antes. Inclusive, ó, tem até montagem aqui, ó, dele já com as mãos algemadas. Essa é a cena que o Brasil inteiro quer ver muito em breve. Aí fala, ainda não sabemos quando vai acontecer, mas vai acontecer, sem anistia. E aí várias pessoas, ó, fizeram até montagem aqui com aquela bolsonarista que defecou no STF, ó, sem anistia. Tá aí, ó, e Bolsonaro na cadeia. Então, as redes sociais estão bombando pedindo a prisão do Bolsonaro. O que está causando aí e mantendo o desespero do bolsonarismo é o seguinte. Saiu pesquisa, eu já comentei aqui em outro vídeo,
mostrando que 85% das pessoas que votaram no Bolsonaro são contra o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro. E 50% deles culpam o Bolsonaro por isso. Quer dizer, olha, pelo menos aí 42,5% dos que votaram no Bolsonaro, ele teve 58 milhões de votos, você coloca aí 42% disso aí, dá mais ou menos aí, ó, 58 daria quanto? É metade, 29, um pouquinho menos, 25 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e o culpam por tentar dar golpe de Estado e são contra isso. Quer dizer, é muita gente, ele perdeu muito cacife eleitoral e os bolsonaristas que estão aí o defendendo também. Então o que começou a acontecer aí agora é o seguinte, os bolsonaristas que estavam defendendo anistia para os golpistas e tudo mais, agora estão fazendo isso muito mais na surdina do que antes, porque eles perceberam que os próprios bolsominions não estão querendo muito isso não. Os próprios bolsominions são contra o que aconteceu. Então, o melhor para eles sabem muito de comunicação, né? Tanto que eles ganham aí na batalha da comunicação, é falar um pouquinho sobre o assunto para manter a base mais radical feliz com eles, mas não falar muito a ponto de melindrar ou de incomodar a base menos radical que eles têm. Então eles ficam ali, olha, não foi bem assim o de 8 de janeiro, tentando mudar a narrativa, mas não insistem muito como faziam ao longo de 2023, quando já tinha pesquisa ali mostrando que 90% dos brasileiros era contra o 8 de janeiro, mas a tática deles era, vamos mudar a narrativa e reescrever a história. Eles perceberam que não conseguiram reescrever a história. Deu ruim. 2 anos depois, ainda tá assim. Talvez, depois que o Trump assumir, e o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, e aí os outros donos aí das redes sociais passem a usar seu algoritmo para convencer as pessoas disso, talvez eles passem a falar ali com mais afinco sobre o assunto. Mas, no momento, não. E aí o que acontece? O Bolsonaro recebeu aí a pior notícia, que foi a entrevista à CBN do diretor-geral da Polícia Federal. Ele repete uma coisa que ele falou para o Globo 2 dias antes, falou no dia 6. Diz aí o diretor-geral da PF. Novas prisões podem ocorrer muito em breve, desde que autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não diga. O STF tem que autorizar a prisão? Que novidade. Ou seja, a Polícia Federal vai pedir as prisões. Se o STF autorizar, as operações aí de prisão acontecerão. Na CBN ele fala praticamente com as mesmas palavras. Se o STF autorizar, sim, novas prisões, novas operações serão feitas assim que necessário. Ele cita ali a prisão do Braga Neto, dizendo ele estava interferindo nas investigações. Há alguns elementos que justificam prisões preventivas. Se, em algum momento, isso aí for necessário, a gente vai pedir a prisão. STF autorizando, serão todos presos. Aí, o que acontece? Ele diz que muito em breve a polícia vai divulgar aí um relatório complementar do que ali levou ao dia 8 de janeiro e da tentativa de golpe. Aparentemente, ele não dá muito detalhe, esse relatório complementar vão ser vários relatórios complementares, mas esse primeiro vai focar ali os financiadores, que são aí grandes empresários do agro e muitos devem ser presos já. Esses financiadores são aqueles que deram milhões. Vamos lembrar que nos acampamentos golpistas tinha lá picanha grátis, tinha cerveja grátis, tinha carne grátis. Eram vários vídeos na época mostrando eles ali com muita carne, fartura e tudo mais. Alguém estava financiando isso. Descobriu-se que eram empresários multimilionários ou até bilionários do agronegócio. Esses aí que ganharam aí muitos incentivos fiscais no governo Bolsonaro, ou seja, eles passaram como eles só exportam e a população ficou mais pobre, eles passaram a ter mão de obra mais barata e eles passaram a não pagar mais impostos. Que coisa boa para eles. Não pagam mais impostos, lucram bilhões, a população cada vez mais pobre na fila do osso e eles podendo contratar qualquer pessoa ali como em trabalho semi-escravo. O Bolsonaro também acabou com a fiscalização de trabalho escravo. Então muitos usavam literalmente trabalho escravo. É só ver o cantor lá, o sertanejo Leonardo, que tinha trabalho escravo na fazenda dele. E o cara multimilionário, não precisava para o Leonardo pagar um salário mínimo que seja para os seus funcionários, não ia torná-lo menos multimilionário. Mas esses bolsonaristas são assim, qualquer centavo que eles puderem tirar do trabalhador e colocar no bolso deles, ótimo. Mas vai deixar a pessoa em condição análoga à escravidão. Não tem problema para eles. Tô ganhando aqui uns merréis em cima desse escravo aqui. Mas não podia pagar um salário decente aí para a pessoa, você vai continuar bilionário.
que ganhem nada. É assim que eles veem, tá? Eles veem a população como assim, vocês estão abaixo, vocês são ali feitos pra gente pisar em vocês. Assim que vem que os bilionários veem o resto da população. E aí, o Bolsonaro já confirmou aí que vai ter um novo advogado. Ou seja, o Bolsonaro contratar o advogado que eu mostrei aqui, defendendo a prisão dele, não faz nem 40 dias, é pânico. Pânico. O Bolsonaro está apavorado com a possibilidade de ir para Papuda antes do meu aniversário. Por que antes do aniversário do Thiago? Hein? Você deve estar perguntando. Porque meu aniversário é no dia 20 de janeiro, que é o dia da posse de Donald Trump. Então, o Bolsonaro está apavorado que ele possa ser preso antes ou até no dia da posse do Trump. E aí o Trump assume e o Bolsonaro já está preso. Por quê? Porque tem um certo receio, que é cada vez menor esse receio, tá? Mas ainda tem um certo receio no governo e nos ministros do STF, que se o Trump assumir e o Bolsonaro for preso logo depois, o Trump vai passar a fazer ameaças ao Brasil. O Trump já está ocupado aí ameaçando outros países. Ele falou que quer tomar o Golfo Mexicano, ele falou que quer tomar o Canadá, falou que quer tomar a Groenlândia e falou que quer tomar o Panamá. Ou seja, ele quer tomar metade do México, lembrando que metade do território dos Estados Unidos, justo a metade que tem petróleo, foi roubada do México alguns séculos atrás. Era México ali. Texas, Arizona, Novo México, esses estados todos eram México. Eles roubaram. Agora ele quer roubar mais um território do México e ele quer roubar o Canadá. Ele já falou que o Canadá vai ser o 51º estado dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Canadá era ali território inglês, aí era território francês, aliás, aí a Inglaterra pegou o Canadá, inclusive o Canadá metade fala inglês e metade do país fala francês. E o Canadá só conseguiu a independência total em 1982. Então muitos americanos acreditam que o Canadá nem é um país. E a extrema-direita tá achando o quê? Que é a fake news do Trump e que cola em muitos americanos, inclusive que não são de extrema-direita, mas de extrema-direita eles estão completamente convencidos de que o Canadá é ali um estado, eles nem consideram um país, que está sugando dos Estados Unidos. É um paraíso para os liberais e para a chamada cultura woke. Cultura woke é como chama em inglês o identitarismo, aquele identitarismo ferrenho que tem alguns parlamentares, que olha, entre fazer briga para melhorar a vida das pessoas mais pobres ou ficar falando, olha, temos que falar todes, eles preferem brigar para falar todes do que pensar na área econômica, essa esquerda aí. Então, os americanos veem aí, os estadunidenses veem aí o Canadá como ali, ó, os liberais todos aqui dos Estados Unidos vão para o Canadá, lá é um paraíso desses liberais da cultura woke, que esse pessoal odeia. Nós temos que... E eles se sustentam com a gente é que sustenta esses vagabundos. Então vamos parar com isso. Ou eles fazem parte do nosso país, ou agora a gente vai causar miséria lá. É assim que eles veem. Então o Trump está em várias outras brigas, o Brasil não parece ser aí uma das maiores prioridades dele no momento. Não sabemos, isso pode mudar a qualquer momento. Pode mudar amanhã, depois, pode mudar daqui um ano, mas enfim, ainda tem um receio. Por isso, o medo aí do Bolsonaro de ser preso antes mesmo da posse do Trump. Porque o próprio Bolsonaro e os seus aliados sabem que há esse receio. No meio aí do discurso do Lula, teve mais coisa. O Lula chegou a falar, o Alexandre de Moraes estava lá, e o Lula chegou aí a falar com o Alexandre de Moraes. Vou mostrar aqui o trecho que ele fala do Alexandre. Vamos lembrar aqui, eu falei em primeira mão aqui, faz um ano mais ou menos, eu falei, o Alexandre de Moraes não gosta do apelido Xandão. Inclusive nos títulos dos vídeos que eu faço no Plantão Brasil, eu não uso a palavra Xandão. Eu chamo ele de Alexandre. Ele não gosta, só que sabe como é apelido, né? Quando a pessoa não gosta, aí é que pega mesmo. E o Lula fez até bullying quase com o Alexandre de Moraes. Ó. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido e desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar velho, não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Ainda falou, ó, não adianta ficar nervoso não, ninguém vai te parar de chamar de Xandão. Eu fiz quase bullying aí com o Alexandre de Moraes. Aí ele não gosta, vai ter que gostar do apelido agora, viu? O que acontece é o seguinte, a aposta aí de 10 entre 10 analistas é que o Xandão
vai para cima do Bolsonaro aí nos próximos dias e a Polícia Federal também. Inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal deixou claro que pode ter operação a qualquer momento. Até o Noblar, olha, Noblar. A primeira vez que eu vi o Noblar, eu lembro que eu era criança, era um Roda Viva com o Lula, e na época que eu era criança, eu nem gostava muito do... Criança, não, nem gostava muito do Lula, mas eu vi, o Noblar tratou o Lula tão mal, mas não só ele, toda a bancada, mas ele foi o pior. Tratou o Lula tão mal, eu falei, meu, mas esse cara odeia esse político aí. Pois bem, agora o Noblar é um dos maiores defensores aí do Lula, cobrando prisão. Ó, o Pedro Rousseff, meu amigo, também estava ali cobrando, um dos posts que mais viralizou, cobrando aí a prisão do Bolsonaro. Todo mundo aí pedindo a prisão. A prisão já foi pedida. Só falta o Alexandre assinar. Veremos aí quando isso vai acontecer. E Bolsonaro aí a gente saberá se ele vai para Papuda, se ele vai para outro lugar. O que não pode é prender o Bolsonaro e deixar ele lá num hotel militar como estão alguns outros lá. Tem que ser preso e ir para o presídio. Concorda ou não? Peço aí a sua inscrição no canal e lembre que você tem até dia 10 para fazer parte aí da comunidade secreta dos plantonistas. É o primeiro link aqui na descrição. Se você tem dúvidas sobre como funciona, é o segundo link da descrição. Tem a nossa equipe de suporte. Fale com a nossa equipe que eles vão te explicar tudinho direitinho. Falou!